Nós somos livres e ao mesmo tempo prisioneiros da nossa biografia. É essa experiência, essa trajetória biográfica que autoriza ou, em alguns casos, desautoriza a nossa opinião a respeito de determinados assuntos. Eu vou dar um exemplo, usando minha própria experiência. Eu sou um homem branco e heterossexual. E essa condição existencial, essa condição objetiva da minha existência, me coloca numa condição, de certa maneira, privilegiada em relação a mulheres, a negros e a homossexuais. Eu não digo com isso que essa condição privilegiada signifique, em alguma instância, que eu seja melhor do que pessoas negras, do que indivíduos homossexuais ou do que mulheres. Mas é fato que ao longo da minha vida eu tive alguns privilégios impostos por essa condição. Se comparado a uma pessoa negra que teve, por exemplo, a mesma formação ou as mesmas condições socioeconômicas que a minha, eu tive que, ao longo da minha vida, provar muito menos do que ele. Um exemplo típico, isso pode ser demonstrado facilmente no nosso dia a dia. Duas pessoas, uma branca e uma negra, estão conversando na portaria de um prédio. É muito possível que as pessoas se refiram ao negro como porteiro, como faxineiro. Raramente alguém vai me confundir com um porteiro ou um faxineiro. Um ambiente de hospital, que é um ambiente que eu frequento muito em função da minha situação de trabalho, eu já presenciei algumas vezes pessoas se referindo a negros de jaleco como enfermeiro e a negros de jaleco como doutor. As pessoas não fazem isso porque são conscientemente preconceituosas, porque o racismo, ele acaba estando tão introjetado na gente que esses hábitos preconceituosos, esses hábitos racistas, eles são normalizados e por isso são perigosos, porque eles são tratados como se fossem normais. Existem aquelas exceções, aquelas situações de grande tensão, como aquele caso do William Vac dizer que uma pessoa buzinando o carro é coisa de preto, enfim. Mas são situações de grande tensão e chamam um pouco a atenção, mas as situações do cotidiano, elas não chamam tanta atenção. A mesma coisa o fato de você ser mulher. Salvo honrosas e raríssimas exceções, as mulheres têm que provar muito mais do que os homens e as mulheres, além de ter que provar mais do que o homem, elas continuam sendo menos remuneradas quando exercem funções semelhantes
E ainda tem a questão da dupla jornada. Por mais que você seja um homem disposto a dividir as tarefas de casa, há uma clara tendência em o peso maior dessa divisão sempre cair sobre as mulheres em nome de um ethos ou de uma divisão do que é coisa de homem, do que é coisa de mulher. E isso não se trata de pauta feminista, absolutamente. Isso se trata de uma necessidade real. As mulheres foram ao mercado de trabalho, e em muitos casos foram ao mercado de trabalho para ajudar na renda de casa, e em alguns casos se tornaram arrimo de famílias, em alguns casos elas acabam sustentando de fato a família. E mesmo assim, com toda essa importância para a economia que a entrada das mulheres no mercado de trabalho oferece, né? Essa importância clara para a economia, elas continuam tendo que provar mais do que o homem. Um homem decide viajar a trabalho, ou precisa de viajar a trabalho, ele simplesmente diz: eu vou viajar a trabalho. Uma mulher tem que fazer toda uma organização das atividades domésticas para que ela possa estar habilitada ou capacitada ou disponível para uma viagem de trabalho, e ainda assim ganhando menos do que os homens. A situação dos homossexuais igualmente. É óbvio que existe uma série de restrições impostas pela sociedade, pelo mercado, na hora de reconhecer o talento de pessoas homossexuais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse anteriormente, nós somos ao mesmo tempo livres, mas prisioneiros da nossa biografia. E na medida em que sou perguntado sobre o que penso, por exemplo, de determinadas políticas afirmativas, como cotas raciais, como extensão da licença maternidade, enfim, quando eu me coloco na condição de opinar sobre situações em que envolvem racismo, homofobia e machismo, eu automaticamente teria que me colocar em condição de suspeição, porque eu não sei o que é sofrer racismo, homofobia e ser vítima do machismo. Por isso, eu me sinto nessa condição de homem branco e hétero, eu me sinto na condição de ter a obrigação moral de apoiar qualquer causa que vise combater machismo, a homofobia e o racismo, por uma questão óbvia, por uma questão de solidariedade, por uma questão de justiça. E assim, eu, em função desse posicionamento biográfico, eu posso ter validada ou ter a minha opinião autorizada, na medida em que eu me coloco ao lado daquelas pessoas que enfrentam dificuldades que eu jamais sonharia em enfrentar. E por conta disso,
sofro uma série de benefícios ou tenho uma série de privilégios em função disso. Bem, eu acho que a questão é essa. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante. E tendo a oportunidade, achando que esse vídeo tem alguma importância, compartilhe com seus amigos. Enquanto isso, a gente segue papeando. Um abraço.